Aqui é a professora Aline. Nós vamos falar hoje novamente sobre Guerra Mundial, finalizando essa aula para começar daqui a pouco a Revolução Russa. Nós vamos falar agora sobre o impacto das propagandas durante a Primeira Guerra Mundial e sobre o Tratado de Versalhes, fechando o assunto. Então tá. Eu reservei para vocês aqui algumas imagens de propagandas e cartazes que eram utilizados na época e que reforçavam o ideal patriótico que existia no ato de você se alistar ao exército para lutar em favor da Inglaterra e da Alemanha. Os dois lados da guerra usavam essa desculpa patriótica para que as pessoas se alistassem. Então nós temos aqui, o primeiro cartaz, ele fala: o rei precisa de você, aliste-se de primeira. E aqui fala, o alistamento como ato patriótico era visto como uma coisa heróica, então era importante que as pessoas se alistassem para que ela, no caso do homem, né, na época, para que ele demonstrasse toda a sua hombridade, a sua força, a sua coragem. Era visto como uma coisa muito positiva. Algumas regiões do mundo ainda veem a luta e o alistamento como algo extremamente positivo. A propaganda alemã, que vocês veem aqui uma propaganda inglesa que fala assim: os alemães estão lutando. Eles estão lutando pelo Kaiser entre as idades de 18 a 50 anos de idade. Você, inglês, tem que lutar pelo rei também. Aqui nós temos em alemão um cartaz falando sobre nacionalidade e sobre a importância do alemão se alistar para a guerra também. Aqui, mais para baixo, nós temos um cartaz voltado ao público feminino e que falava para a mulher se enquadrar nas tarefas disponíveis ao que era necessário enquanto os homens estivessem lutando na guerra. Então aqui você tem, seja uma enfermeira treinada. Aí tem uma porta ali que está escrito oportunidade. A enfermeira com a roupa, com o traje da enfermeira na época, das enfermeiras na época. E é uma propaganda voltada para a mulher, para que ela se alistasse também, mas como enfermeira, para ser utilizada nos campos de batalha, como na área médica, né, na parte médica. Muitas mulheres alistavam nessas épocas, dependendo da região onde a mulher estivesse, se ela estivesse perto de um campo de batalha, por exemplo, de uma disputa territorial, ela ia para essa região para ser enfermeira, para cuidar dos feridos, né, essa leva de feridos que acabava saindo do conflito. Aqui você tem, por exemplo, a mulher falando para o marido: você vai lutar ou eu vou ter que ir? Ela fala para ele: você vai para a guerra ou eu vou ter que ir no seu lugar? Chamando os homens a lutarem, né, pelo território. Aqui você tem a propaganda russa, também chamando o homem para lutar, para se alistar. Aqui você tem, escrito em inglês: mais homens e mais para vir, até que o inimigo seja completamente arrasado. Todas elas têm um tom, um som de nacionalismo, né? Como se os ingleses fossem superiores aos outros países da Europa. Aqui você tem as mulheres sendo chamadas para trabalhar nas fábricas e nas indústrias. Elas são chamadas para ocupar um lugar onde o homem só poderia trabalhar até então, nesse momento. Então as mulheres elas eram mais vistas como pessoas que precisavam ficar na casa, cuidando do lar. E de repente os homens, eles vão todos para o combate, todos para a guerra, a maioria morrendo, a maioria machucada. As mulheres ficam na região, aumenta-se a população feminina da Inglaterra e eles começam a chamar essa mulher a se empoderar e a trabalhar em cargos que antigamente eram vistos como unicamente masculinos, como das fábricas para munição, para construir máquinas, para trabalhar em carro, para construir carros, automóveis, para cultivar, para ser produtoras rurais. Elas começaram a trabalhar nas plantações para ter coisa para os soldados comerem. Então a mulher, ela acaba, apesar dos pedágios, ela acaba ocupando
um cenário novo que ajudou o discurso feminista do período. Aqui você tem também mais um cartaz chamando a mulher para ser enfermeira nos campos de batalha. Aqui você tem um cartaz francês usando a imagem da Joana d'Arc, que foi uma referência para o feminismo da época, que começa e que se ilumina nesse período, usando a imagem da Joana d'Arc para falar para as mulheres ajudarem o seu país, ajudarem na luta. As mulheres ficavam resumidas só à fábrica, só à agricultura, só ao trabalho mecânico dos carros. Não, algumas lutaram também, como é o caso dessa senhora que está aqui com óculos. Ela chamava Ekaterina Todoroi, e ela começou como enfermeira e depois vai para soldado e acaba morrendo no campo de batalha. Tinha também a Sérvia Milunka, que vai disfarçada de homem para a guerra, para lutar. Acaba sendo descoberta, mas continua lutando mesmo como mulher na Primeira Guerra Mundial. Eu tenho aqui um slide que eu acho um episódio interessantíssimo da Primeira Guerra, que fala sobre a trégua de Natal. Os ingleses e os alemães, eles têm uma rixa muito forte, como se fosse Brasil e Argentina no futebol. O inglês e o alemão, eles têm essa rixa por conta das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas nessa época, em 1914, no Natal, houve o que se chamou de trégua de Natal. Trégua é o quê? Trégua é quando você para, você pausa a guerra por uns instantes. E no Natal, em 1914, teve essa trégua e os alemães e os britânicos trocaram presentes entre si, apesar de lutarem um contra o outro no campo de batalha. Eles saem das suas trincheiras, trocam presentes de Natal, comem juntos, ceiam juntos e depois, no outro dia, já voltam um a matar o outro. Mas é um episódio muito bonito, apesar das tristezas da guerra, né? Que a gente pode usar para refletir, né, sobre a situação e como a guerra normalmente ela é triste, ela acaba sempre trazendo consequências negativas para nossa comunidade terrestre. O fim da guerra, como que foi? A Alemanha, ela acaba retrocedendo nos territórios, ela acaba paralisando essa expansão territorial, porque ela começa a perder batalhas. Perdendo batalhas, ela se afasta, ela recua no território e acaba sendo obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, Tratado de Versalhes, que foi assinado em 28 de junho de 1919, e ele foi um tipo de um contrato, de um tratado de paz que foi imposto pelas nações que ganharam, as que perderam. A Alemanha foi uma que perdeu. E a Alemanha, sendo obrigada a assinar esse tratado de paz, ela acabou perdendo muita coisa, como, por exemplo, o território da Alsácia e Lorena foi retornado à França. Ela perdeu minas de carvão, que era uma coisa importantíssima para a época. Ela perdeu colônias, submarinos, navios e navios mercantes para a Inglaterra, para a França e para a Bélgica. Então a Inglaterra ficou